Graça e paz, amados, como que vocês estão? Tudo bem? Euler aqui, e eu agradeço ao pastor mais uma vez a oportunidade, de estar junto com os irmãos aqui para a gente poder agradecer a Deus, por mais um dia, por mais uma semana que Ele tem nos concedido na presença dEle. É uma honra a gente poder entoar louvores e cantar cânticos de ações de graça ao nosso Deus, que é muito bom. Então eu te convido a meditar na letra desses hinos, e cantar juntamente conosco e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes
muita paz. Tem sido fiel nas nossas vidas, né, irmãos? Deus é muito bom. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. A vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, nós nos prostramos sim, queremos o teu nome engrandecer agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Te agradecemos, Deus, porque em meio a essa confusão, esse tumulto que tem tido aqui no nosso planeta, Deus, o Senhor tem nos guardado, e o Senhor tem mantido a tua igreja unida, Pai. Nós te agradecemos por isso.
jardim, diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros, o amor que flui de Deus que nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Que nós possamos nos unir cada vez mais, principalmente nesse momento tão difícil. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros, o amor que flui de Deus e nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Que nós possamos crescer em unidade, que Deus possa estar nos abençoando, a nós e as nossas famílias, cada dia mais. Amém. Muito obrigado. Através dessas canções. Seja muito bem-vindo. Meu nome é João Marcos, eu estou aqui sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida, aqui no Vale das Palmeiras, e eu estou muito feliz de poder falar para você da Palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que nos deixam muito tristes, né? E o nosso mundo desmorona, a gente fica sem saber o que fazer. E aqui é uma situação tão difícil nesse texto. Vamos ler aqui, depois a gente vai conversar sobre esse texto aqui. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim,
e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e circunvizinhanças. Veja que situação mais inusitada aqui. Jesus seguia com uma multidão que ia feliz, uma multidão que celebrava, que se alegrava, uma multidão que estava vendo os milagres acontecerem e aquilo deixava os seus corações alegres. Como é bom ver Deus agir, como é bom ver a mão de Deus agir, como é bom estar no meio de gente que está vendo o Senhor agir e celebra, não é verdade? Não é bom você estar com as pessoas que estão perto de você, que estão ali felizes pelo que Deus está fazendo? É algo maravilhoso. E aquela multidão ali vibrava e estava feliz, estava cheia de fé, porque via as coisas que Jesus estava fazendo. Mas ao passo que se aproximaram de uma cidade chamada Naim, Naim quer dizer agradável, Naim quer dizer agradável, um lugar bom, uma cidade maravilhosa, uma cidade muito boa. Naim quer dizer agradável. E quando essa multidão feliz chega a próxima cidade de Naim, ela se depara com uma outra multidão. Uma multidão que acompanhava uma viúva no momento mais dramático da sua vida. Uma viúva que vivia o momento mais difícil da sua vida. Uma viúva que estava indo sepultar o seu filho único. Naquele tempo, as viúvas passavam situações muito difíceis, meus irmãos. Era um público totalmente desamparado, ao ponto que Tiago chegou a dizer que a verdadeira religião era cuidar de órfãos e viúvas. Porque viúvas eram muito desprotegidas, não tinha previdência social, não tinha nenhum plano que pudesse ajudar aquelas viúvas nas suas dificuldades. Não tinha um sistema de aposentadoria para viúvas, ela não herdava a aposentadoria do marido dela, não tinha nenhum seguro de vida. Então, a esperança daquela viúva era que o filho dela, o único filho, cuidasse dela até que ela viesse a falecer. Porque essa é a ordem natural das coisas, não é? Nenhum pai quer sepultar seu filho, mas os filhos que sepultam seus pais, isso é que a gente espera, essa é a ordem natural. Né? Mas ali aconteceu diferente. O que aconteceu ali? Aconteceu que aquela viúva viu que a sua esperança de cuidado, que a sua esperança de uma velhice tranquila, que a sua esperança da sua história ter continuidade, estava ali dentro daquele caixão, indo para o sepultamento. E era uma pessoa muito querida, porque havia uma multidão acompanhando aquele cortejo, e a multidão chorava com aquela mulher. O povo sentia o drama daquela viúva que sofria ali. Certa vez eu fui no sepultamento de um adolescente, de um jovem adolescente, e que tristeza estava aquela mãe. Como é difícil para uma mãe sepultar o seu próprio filho. Como é difícil para uma mãe estar diante de um caixão em que o seu filho está ali dentro. Você já viu situações assim? Que tristeza! E quando é um filho único, se torna mais difícil ainda, porque tudo que ela fez e tudo que ela esperava, tudo que ela sonhou, está indo embora ali naquele momento, naquele caixão. E Jesus encontra, então, com uma multidão cheia de fé, se encontra com a multidão completamente triste, infeliz e sem esperança. Uma multidão que chorava com uma viúva que estava indo sepultar o seu filho único. A primeira coisa que eu quero deixar para você aqui é que Jesus nunca se atrasa. Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você pense assim, mas se Jesus estivesse no controle, a minha mãe não teria morrido da forma que morreu, ou meu filho não teria vivido isso ou aquilo, ou meu irmão não teria acontecido isso com o meu irmão. Olha, Deus sabe todas as coisas, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aqui nesse episódio,
Jesus poderia ter chegado antes? Poderia, como no caso de Lázaro, que quando encontrou aquela família, Lázaro já havia morrido fazia 4 dias. E no caso de Lázaro, lá em João capítulo 11, a irmã de Lázaro, a Marta, diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Ou seja, Senhor, o Senhor não está no controle de todas as coisas. Senhor, o Senhor tem que estar no local para que as coisas aconteçam. Porque o Senhor não veio antes? Mas Jesus falou, ele não está morto, não. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aqui nós encontramos, irmãos, uma situação em que a glória de Deus iria se manifestar. Jesus, ele chegou na hora certa, no momento certo, para que o nome dele fosse glorificado, para que a glória dele se espalhasse por toda aquela região. Então ele chega, as duas multidões se encontram e há um choque ali. Imagine que aquela multidão que celebrava, quando vê aquela cena, se silencia também. E aguardam ali o que o mestre vai fazer. Ele está aqui, o que ele vai fazer? O que ele vai realizar aqui? Será que ele vai fazer alguma coisa? E ele então toca no caixão. E aí é a segunda coisa que eu trago para você aqui. Quando ele toca nesse caixão, ele está ali contrariando toda a religiosidade daquelas pessoas. Porque ele não poderia tocar no caixão, porque quem tocava no caixão ou tocava no morto ficava impuro por pelo menos 7 dias. Então, só quem tocava no caixão eram aqueles homens que carregavam, né? Não era aqueles do meme que vai dançando da musiquinha, né? Não sei a música, mas eram pessoas que estavam ali para aquela função. Outras pessoas não tocariam naquele caixão jamais, porque não gostariam de ficar impuras. Mas Jesus, ele não se importou com a sua religiosidade, porque Jesus era um judeu, e ele não se preocupou com o que as outras pessoas iam pensar dele. Simplesmente ele tocou naquele caixão, e fez com que aquele jovem, com que aquele grupo que carregava o caixão parasse. Olha, dentro desse segundo ponto, primeiro ponto é que Jesus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa, no momento certo. Segunda coisa, ele não se importa com o que você pensa ou deixa de pensar, com a sua religiosidade, com a sua cultura. Ele simplesmente parou e tocou aquele caixão. Quando ele toca aquele caixão, ele está dizendo para as pessoas que vidas são mais importantes do que a religião. Vidas são mais importantes, pessoas são mais importantes do que os costumes. E ele jamais ficaria impuro, porque Jesus é Deus. Então ele toca naquele caixão, mostrando para as pessoas que aquela situação importava para ele. E o que você está vivendo hoje importa para ele. O que você está passando hoje importa para Jesus. Talvez para muita gente que está perto de você, a sua situação não seja tão importante assim, mas para Jesus é importante sim. Quando ele viu aquela mãe chorando, e quando ele viu aquela multidão triste, e quando ele viu aquela história sendo interrompida, ele disse: eu não quero que isso continue. Ele toca naquele caixão, aqueles homens param, e quando ele quer que pare, para tudo. Uma vez o mundo parou. A Bíblia relata como o sol parou, né? Lá para Josué continuar uma batalha. Mas ali, ele parou uma multidão que chorava e uma multidão que se alegrava. E o mundo inteiro, então, para quando ele quer que pare. E essa situação que você está vivendo é importante para o Senhor. Essa situação que você está vivendo é importante para Ele. Não fique pensando que você é insignificante. Você é alvo do amor de Deus. Talvez as coisas que acontecem deixem a gente pensando assim: será que eu sou importante mesmo para o Senhor? Será que Ele se importa comigo? Será que a minha vida vale alguma coisa? Muitas pessoas têm vontade de dar fim à própria vida, e muitas fazem, porque não conseguem perceber o amor que Deus tem pela vida delas. Talvez hoje você não consiga perceber o amor que Deus tem pela sua vida,
meu querido irmão que me assiste agora, talvez você olhe ao seu redor e não consegue perceber o tanto que Ele ama você. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse tal maneira é o jeito que Deus tinha para amar. E não tem como amar mais do que Deus amou você. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu Jesus para morrer no seu lugar. E naquela ocasião ali, pertinho de Naim, Naim era uma cidade agradável, mas naquele momento Naim estava triste. Naim não era agradável para aquelas pessoas, porque naquela pequena cidade havia uma viúva que sofreria o resto dos seus dias, e ninguém sabe quanto tempo, ninguém sabia quanto tempo a vida dela ia durar ainda. Mas sabiam que ela passaria dias difíceis, que ela sofreria. Então, quando Jesus entra em cena, aquelas duas multidões se encontram, algo maravilhoso acontece. Algo maravilhoso acontece naquele encontro. Nós, quando encontramos o Senhor, a nossa vida muda. Quando você encontrar Jesus na sua caminhada, e pode ser uma caminhada de luto, pode ser uma caminhada de tristeza, pode ser uma caminhada de muita amargura na sua vida. Talvez a sua vida antes era Naim. Era agradável, estava tudo legal, mas algo aconteceu. Veio o Covid-19, veio o desemprego, veio uma enfermidade grave, veio o luto. Então, a sua vida Naim não está mais Naim, muito pelo contrário, está amarga, está difícil. E eu convido você nessa noite, você que está me assistindo agora, onde você estiver assistindo, que preste atenção no que eu vou dizer. Deus tem um plano para você. Você precisa se encontrar com Ele. Você precisa se encontrar com Jesus. Não se esconda, não fuja de Deus. Ah, pastor, mas está tão difícil. Eu estou passando essa dificuldade, pastor. Eu estou passando essa luta. E eu estou lá em Minas, as pessoas dizem assim, eu briguei com Deus, né? Eu briguei com Deus. Eu xinguei Ele todo, né? Lá em Minas eles falam assim, mas xingar lá não é como aqui no Rio de Janeiro, não é diferente, né? Xingar lá é só falar assim, bravo. Não é falar um palavrão. As pessoas às vezes ficam tristes e querem se afastar de Deus. Quando você está triste, Ele está aí pertinho de você. No pior momento da viúva, daquela mulher de Naim, daquela viúva, no pior momento da história da vida dela, pior do que quando perdeu o marido. Porque quando ela perdeu o marido, ela pode ter dito assim, agora eu ainda tenho meu filho, eu vou cuidar desse filho. Nós não sabemos quantos anos ela passou viúva cuidando sozinha do filho. Mas ela colocou ali toda a sua vida, dedicou, e Ele, quando eu ficar velha, Ele vai cuidar de mim. E ela perdeu, caiu por terra, né? Caiu por terra. E aí eu quero dizer isso para você. Talvez você esteja sem chão, como a viúva de Naim. Talvez você esteja vivendo dias difíceis como aquela viúva de Naim. Mas se você quiser, Jesus está a fim de interromper essa caminhada de morte para devolver a vida. Jesus quer interromper essa caminhada de morte para lhe devolver a vida. E a terceira coisa que Ele fez, quando parou, tocou no caixão, a terceira coisa, após Ele ter parado o caixão, Ele deu uma palavra. Antes ele viu aquela mulher chorando, o texto diz que ele, no verso 12, verso 13, ele disse assim, o texto diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. O nosso Deus é misericordioso, Ele tem misericórdia de nós. O Salmo 103, ele diz que Deus é misericordioso conosco, Ele não nos trata segundo o que merecemos, porque Ele sabe da nossa natureza, Ele se compadeceu daquela mulher, Ele colocou o coração dele no sofrimento dela. Isso revela esse amor humano. E a Bíblia diz, acho que em Osés, que Ele nos atrai com cordas humanas. Um amor, um sentimento de compaixão. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus de pedra, Ele não é um Deus grego que fica lá distante, Ele não é Ele não é um Deus impessoal, mas Ele é um Deus que sofre com a sua criação, Ele sofre com aqueles que sofrem. Por isso Ele sentiu compaixão daquela mulher. E ao sentir compaixão daquela mulher, Ele disse a ela, não chores. Como Ele falou isso para ela? Como Ele podia falar isso? Como você pode dizer para uma mulher que está perdendo seu único filho, viúva, para ela não chorar?
É como eu dizer para você pegar sua conta de luz, não pague isso não. O que vai acontecer se você não pagar sua conta de luz? A Ampla, né, a Enel, a companhia de energia elétrica da sua cidade, vai lá cortar a sua energia elétrica. Mas para eu dizer isso para você, eu posso pegar sua conta de luz e falar, não paga não, me dá aqui. E o que eu faço para não cortar a sua energia elétrica? Eu vou lá no banco, pago essa conta de luz e eu posso devolver para você dizendo, não pague não, já está tranquilo. Não pague não porque está pago. Quando Jesus disse para essa mulher, não chore, ele estava dizendo para ela assim, eu vou chorar, ele teve compaixão, ele disse, eu vou sofrer por você, não chore, mulher. Ele podia dizer isso. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si, ele tomou o fardo que era nosso, ele tomou a tristeza, ele tomou o peso do pecado sobre ele. E ele então disse para aquela mulher, não chores. E depois disso, ele aproximou-se e tocou no caixão. E quando ele tocou no caixão, após ele tocar no caixão, ele dá uma palavra. Apegue-se às palavras de Jesus. Ele disse assim, jovem, eu lhe digo, levante-se. Quando Jesus dá uma palavra na sua vida, você precisa obedecer essa palavra, você precisa crer nessa palavra. Quantas pessoas em volta ali talvez tenham pensado assim, que ele enlouqueceu, o que está acontecendo aqui? Esse homem toca nesse caixão, esse homem fala para um morto, como quando ele disse que a filha do centurião, ela não morreu, mas ela dorme, as pessoas zombaram dele, e quando chegou dentro daquele quarto com aquela menina morta, ele falou, Talita, cumi, menina, levanta-se. E ele devolveu ela àquela família. Então, quando Jesus fala alguma coisa, é porque algo vai acontecer. E a maneira mais comum de Jesus falar hoje é através da palavra de Deus. A Bíblia está cheia de promessas para a sua vida. Então, nos momentos de luta, no momento de dificuldade, de luto, de tristeza, de dor, pegue a Bíblia e diga, Senhor, fale comigo, fale o meu coração, leia os evangelhos, alimente a esperança no seu coração, porque quando ele fala, algo acontece. E você pode ouvi-lo todos os dias na sua casa, todos os dias no seu momento de luta, você pode ouvi-lo através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então, meu querido ouvinte, você que me assiste agora, pegue a sua Bíblia para ler, ouça as palavras do Senhor. Então nós falamos aqui, a primeira coisa é que ele sempre chega na hora certa, ele sempre chega no momento certo, não importa a circunstância que nós estejamos vivendo, se ele vem nos encontrar, algo vai acontecer, algo vai mudar, um encontro com ele é um encontro que muda as nossas vidas. Segundo, ele toca num caixão e ele diz, eu não estou nem aí para religiosidade alguma. Eu me importo mais com as pessoas e eu quero parar isso aqui e fazer com que essa história mude. Ele se compadeceu daquela mulher, parou aquele caixão. E agora nós estamos lendo aqui que ele deu uma palavra. Ele deu uma palavra para o morto. Talvez as pessoas possam ter rido ali em primeiro momento, olha, ele está dando uma palavra para o morto. E eu quero dizer para você, dê palavras a essa situação complicada que você está vivendo. Proclame a palavra de Deus. Se o seu marido talvez não tenha se convertido ainda, quem sabe, proclame a palavra de Deus sobre a vida dele. Como Jesus disse para a menina morta, Talita, cumi. Como Jesus disse para esse morto, nesse caixão, ele disse, jovem, eu te digo, levante-se. Quando o seu filho estiver aí, que talvez esteja, quem sabe, desviado, longe de Deus, comece a dizer que ele é do Senhor, comece a proclamar sobre ele a palavra de Deus, comece a chamar à existência aquilo que não existe. Isso é a fé. Quando Jesus dá uma palavra aqui, ele está nos ensinando algo, a usar a nossa boca para abençoar, para dar ordem. Em nome de Jesus, tudo que você pedir crendo, você vai receber. Peça a sua família para Deus, peça que essa situação acabe em nome de Jesus, peça que Ele mude essa situação por completo, peça uma intervenção do Senhor em nome de Jesus. É isso que eu quero dizer para você, em nome de Jesus.
Peça ao Senhor. Proclame a palavra de Deus. Proclame a palavra de Deus. Abra a sua boca e comece a abençoar. Comece a dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu trago à existência aquilo que não existe. Meu filho, meu marido vai ser um servo do Senhor. Olha, essa porta de emprego vai abrir. Eu abençoo essa empresa que eu botei meu currículo. Olha, eu declaro que essa crise financeira vai ser para a glória do nome do Senhor e eu vou conseguir passar por esse momento difícil com o Senhor. Então eu abençoo a minha despensa, eu abençoo as minhas finanças. Usa a boca para abençoar. Jesus falou a um morto. Ele falou para Lázaro, que estava morto há 4 dias, mandou que tirasse a porta do túmulo. E falou: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro veio para fora. Ele falou para a menina morta: Talita cumi, a menina levantou. E aqui ele fala para o jovem: jovem, eu te ordeno, levante-se. 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 Verso 15 diz que o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Quarta coisa. Jesus colocou as coisas em ordem. Amém? Ele devolveu as coisas à ordem natural. Qual é o natural? Que o filho sepulte os pais. E isso estava invertido. Aquela viúva estava com a vida descontrolada. Ela não sabia o que fazer. Então Jesus vem e transforma aquela situação. Ele devolve a ordem natural às coisas. Eu convido você que me assiste, de repente a sua vida está desordenada. Você está precisando de colocar as coisas no lugar. O nosso Senhor Jesus, Ele é especialista em organizar vidas, a devolver, a dar sentido novamente, porque às vezes você vive um momento em que nada faz sentido, como essa viúva, nada mais fazia sentido para ela, mas Jesus devolve o verdadeiro sentido da vida, e eu convido você a entregar-se a Ele, a se encontrar com Jesus, para que Ele devolva para a sua vida o sentido real. Em nome de Jesus. E o texto diz que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. As pessoas que verem o milagre na sua vida acontecer vão louvar a Deus. E ali, naquele momento em que aquela multidão sofria, acabou, o sofrimento passou, e eles começavam, ao invés de chorar, o choro deu lugar ao louvor, à gratidão, a um coração transbordando na presença do Senhor, porque Deus interveio em favor do seu povo. O milagre que Deus tem para a nossa vida é um milagre para glorificar o nome dEle, porque as pessoas diziam, o verso 17 diz, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os milagres que Deus faz na nossa vida não é para promover pastor, não é para promover igreja, não é para fazer com que você seja grande, mas é para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido por todos os lugares. Sabe, hoje é um dia especial, talvez você está me assistindo agora e está pensando aí, mas pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Eu vou te dar um começo agora. Abra o seu coração e receba a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a primeira coisa. Porque o que mudou aquela mulher, a vida daquela mulher, sabe o que foi? Foi um encontro com Jesus. Foi um encontro com o Senhor Jesus. E eu peço a você que está me ouvindo, que está me assistindo agora, que tenha um encontro com Jesus. Ele está perto de você, Ele está disponível para você. Talvez a sua vida outrora, talvez até março a sua vida estava agradável, Naim, mas agora a sua vida está difícil, a sua vida está complicada, a sua vida não está Naim. Talvez esteja mais para Mara, amargo, sofrido, mas o encontro com Jesus pode mudar a sua vida. Encontre-se com Ele. Ele chega sempre na hora certa. Mas, pastor, será que esse é o momento? Será que essa é a hora? Olha, eu não sei como eu cheguei nesse ponto, mas esse é o ponto em que Ele pode encontrar com você. Esse é o ponto em que você pode se encontrar com Ele.
Esse é o ponto que talvez a alegria daqueles que seguem ao Senhor se encontre com a sua tristeza, e a alegria do Senhor transforme a sua tristeza em júbilo também, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você viva triste, Ele não quer que você dê um fim para a sua vida. Aquela viúva olhava para a situação dela e falava: é o fim. Mas Jesus disse: não é o fim, eu vou dar um restart aqui, eu vou começar de novo. E eu vou fazer uma oração aqui. Se você nunca fez essa oração, eu quero convidar você para fazer comigo. Feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor Deus e Pai, nessa noite eu entrego o meu coração para o Senhor e te peço, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, muda a minha vida. Eu estou passando um momento difícil, mas eu quero abrir o meu coração, pedir perdão pelos meus pecados e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim e mude a minha história. Em nome de Jesus. Amém. De repente você orou pela primeira vez, fez essa oração pela primeira vez, e é um pontapé inicial, é o começo. Eu fiz essa oração uma vez e nunca mais me afastei do Senhor. Eu passo por lutas, eu passo por dificuldades, eu passo por momentos difíceis, como todo mundo passa. Mas eu me encontrei com o Senhor e Ele se encontrou comigo e a minha vida mudou. Ele não está preocupado com a sua religiosidade, Ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Ele está preocupado em transformar a sua vida. Ele está preocupado em transformar o seu luto em alegria, o seu pranto em dança. Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir mais um louvor e depois nós vamos orar aqui no final. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, e em teu silêncio o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que Ele não possa dissipar, nem tempestades que Ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, e outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há.
Que coisa boa é podermos adorar ao nosso Senhor, não é? Muito obrigado pela sua audiência, você que está me assistindo aí, me acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelos canais da igreja. Deus abençoe a sua vida, que esse domingo seja um domingo de paz, que essa semana que vai começar seja uma semana abençoada e que tudo que você colocar nas mãos do Senhor, que você possa realmente entregar a Ele. E eu quero te abençoar. Estenda a sua mão assim, feche os seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Deus abençoe a sua vida. Se você quer contribuir com a igreja, devolver seu dízimo, a sua oferta, vai estar na descrição desse vídeo os dados bancários da igreja. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.